Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Elton Melo e sou professor de matemática. A questão número 1 diz o seguinte: leia com atenção a explicação de Pedro. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz, de forma descomplicada e fácil, a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é, geralmente, feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Essa questão 1, que fala sobre o fluxograma, de forma bem simples e fácil, é nada mais que o caminho a seguir. Essa seria uma definição muito simples e fácil para vocês compreenderem. A questão 2 nos fala o seguinte: vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Aí temos lá, né, o início. Aí a primeira coisa a se fazer, né, vocês acompanham comigo aí, ó, coloquei em vermelho e com a setinha. Identificar a fração A sobre B e a quantidade x em relação a qual se pretende determinar. O segundo passo, que está em vermelho aí, ó, tá? Então vamos lá, dividir a quantidade pelo denominador da fração, que seria x dividido por b, que é igual a q. O terceiro passo está aí, ó, multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração, q vezes a. E o quarto passo é registrar o resultado da fração da quantidade, que temos aí x dividido por b, e esse resultado a gente multiplica por a. Assim, seria o nosso fluxograma, o nosso caminho a ser seguido para desenvolver uma determinada equação. Na questão 3, né, nós vamos colocar em prática, né, esse fluxograma para desenvolver essa fração, tá? Uma quantidade sobre uma fração. Então vamos lá. Alice doou 3/5 de R$ 100 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Letra A. A quantidade que Alice doou para essa família carente. Então, muito fácil. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ó, até coloquei lá os caminhos, tá vendo? Lá, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que estão em vermelho. Então, vamos lá no primeiro. Identificar a fração A sobre B e a quantidade x em relação a qual se pretende determinar. Alice doou quanto? 3/5. Então, essa é a fração, tá? Que é essa fração A sobre B. Então, olha lá, ó, 3/5. De quem? Que é a quantidade? De R$ 100. Então, tá aí, 3/5 de R$ 100. A segunda coisa a fazer, né? O segundo passo, que está em vermelhinho lá. Dividir a quantidade pelo denominador da fração. A quantidade é quem? É o valor, que é R$ 100. Dividir pelo denominador. O 3 é o numerador, que está em azul, e o 5 em vermelho, é o denominador. Então, nós vamos dividir pelo denominador. Então, 100 dividido por 5, que está até aí, ó, em vermelho, é igual a 20. Terceiro passo.
multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Então, a gente vai pegar lá o resultado, né, que foi o 20, e multiplicar pelo numerador da fração. Quem que é o numerador da fração? É o 3, que está em quem? Em azul. Então, 20 vezes 3 é igual a 60. E quarto passo, registrar o resultado da fração. Então, Alice doou quanto? R$ 60 para a família carente. Assim, desenvolvemos a atividade 3 da letra A. Já a questão 3 da letra B fala o seguinte: a quantia que Alice recebeu como presente de sua tia. A mesma coisa, nós vamos seguir esse fluxograma, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos que ela doou 3/5 de R$ 100, né? Que nós já até desenvolvemos o resultado aí, que deu R$ 60, não foi? Que a Alice doou. Só que a tia dela, olha bem o que está falando. A tia de Alice doou 3/4 da quantia que ela doou para a família, tá? Então vamos lá. 3/4 de quem então que nós vamos pegar? Da doação. E quanto que ela doou? R$ 60, não foi? Que deu o valor da questão anterior, que foi o valor doado. Então, tá aí o nosso primeiro passo, identificar a fração. Então, 3/4 de quem? De R$ 60. O segundo passo, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Ou seja, pegar esses R$ 60 e dividir pelo denominador da fração. O denominador está aí em vermelho, né? É o número de baixo, né? O de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Então, vai ficar 60 dividido por 4, que é igual a 15. O terceiro passo, multiplicar esse resultado pelo numerador da fração. Então, fica o seguinte, os R$ 15 que encontramos aí, vezes o numerador, que está em azul, né, que é o de cima, o número de cima da fração, que é o 3. Então, 15 vezes 3, 45. O nosso quarto passo é o quê? Registrar o resultado da fração. Então, é só falar que a Alice, então, foi presenteada por sua tia com R$ 45. Assim, terminamos a letra B do número 3. Número 4. O pai de Pedro possui R$ 300 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Letra A. A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Então, nós já sabemos que o quê? A primeira coisa a se fazer é o quê? Identificar a fração. Quem que é a fração? Tá lá, ó, que é o que o pai do Pedro, né, gastou no supermercado, que foi o quê? 3/5, né? Então tá lá, 3/5 de quanto? Quanto que ele tinha na carteira? R$ 300. Então ficou 3/5 de R$ 300. Segundo passo, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Tá aí, nós temos aí R$ 300, né, que ele possuía na carteira, e vamos dividir pelo denominador. O denominador é o número de baixo da fração, né, que está em vermelho aí, que é o 5. Então, 300 dividido por 5 é igual a 60. Terceiro passo, multiplicar o resultado, né, que é o quociente, obtido pelo numerador da fração. Então, nós pegamos aí o resultado, que é o 60, e multiplicamos pelo numerador, que é quem? O 3. Então, 60 vezes 3 é igual a 180. E o quarto passo é registrar o resultado, né, da fração, que é o pai de Pedro pagou então quanto? R$ 180, né, para o supermercado. Assim terminamos a questão
4, né, da letra A. A questão 4, letra B, fala o seguinte: a quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado foi de quanto? Nós sabemos que a compra dele ficou em quanto? Não foi em R$ 180? E quanto que o pai de Pedro possuía na carteira? Não era 300? Então basta nós fazermos uma subtração. Pegar o que ele tinha na carteira com o que ele gastou no supermercado. Então fica assim, R$ 300 menos 180, que deu como resultado R$ 120. Então, né, como resposta, sobrou na carteira do pai de Pedro R$ 120. Muito simples essa questão, não é, galera? Assim terminamos, né? A letra B da questão 4. Já a questão 5 fala o seguinte: elabore uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Aí, pessoal, eu fiz aqui, inventei uma. Aí, no caso de vocês, aí, para desenvolver o seu PET de vocês façam a de vocês, ok? Inventem uma aí bacaninha. Então, essa aqui é apenas um exemplo. Então, vamos lá. Mateus foi à padaria com R$ 20. Comprou pães, biscoitos e bolo. O valor total foi de 3/4 do valor que ele levou. Quantos reais ficou a compra de Mateus na padaria? Então, seguindo o fluxograma, né, que é o caminho a ser seguido, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro passo, tá lá, identificar a fração. Quanto que foi o valor total, né, que foi gasto? 3/4, não foi? Então, tá escrito lá, 3/4. De quanto? Quanto que o Mateus levou para a padaria? R$ 20. Então, ficou 3/4 de R$ 20. O segundo passo, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Né? Essa quantidade é o quê? É os R$ 20, né? Que é o que ele levou para a padaria. Então, pegamos o 20 e dividimos pelo denominador, que está aí ó, em vermelho, que é o número de baixo da fração, que é igual, né, a 5. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Terceiro passo, multiplicar o resultado, né, ou quociente, que é a mesma coisa, obtido pelo numerador da fração. Então, tá lá. O resultado não foi 5? Agora nós vamos multiplicar pelo numerador, né, que é o número de cima da fração, que eu coloquei aí em azul. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. E o nosso quarto e último passo é registrar o resultado da fração. Então, que a compra de Mateus na padaria ficou em R$ 15. Assim, finalizamos, né, essa questão 5, tá, do PET. Espero que vocês, né, tenham gostado, né, dessa videoaula e qualquer coisa, né, coloque nos comentários aí para que eu possa dar o retorno a vocês. Um abraço a todos e até mais!